O Alegrete Tudo recebe hoje aqui, na sua redação, a doutora Fabiana Galon, juíza titular da Justiça Federal do Trabalho, mais o advogado Newton Souza e a advogada doutora Nara Leite. E, especificamente com a doutora Fabiana, nós vamos saber como é que foi a Justiça do Trabalho, uma retrospectiva rápida na pandemia e depois uma conquista histórica para Alegrete e para o direito do trabalho, que é a nova sede que já está em atividades lá na Avenida Tiaraju. Doutora Fabiana, a Justiça do Trabalho ela não parou, como todos os demais órgãos do direito durante a pandemia. Como é que ela funcionou? A senhora, mesmo lá de São Gabriel, continuou as atividades normalmente? Cumprimento a todos, o Alegrete Tudo, é um prazer estar aqui. Fico feliz, porque eu sei que é um espaço de bastante divulgação e para nós é um momento de muita alegria. Depois de mais de 30 anos, aqui em Alegrete, e Manoel Viana, que a nossa jurisdição abrange os dois municípios. Com alegria, a gente informa que dia 8 será a inauguração da nova sede. É uma conquista e é uma sede que faz jus à história da Justiça do Trabalho, que preserva os direitos sociais e que, durante toda essa pandemia, se fez presente de maneira célere, atenuando as dificuldades que ela trouxe, com bastante desemprego, que a gente soube nesse período que foi difícil para todos, e como um compromisso que eu assumi aqui junto com os advogados, e que eu aproveito para cumprimentar também o Dr. Valdir, que é presidente aqui da Ordem, e agradecê-lo, e junto com todos os advogados, que fomos todos parceiros nesse período, e o que nos permitiu manter todas as audiências em plena atividade. A Justiça do Trabalho não parou, nós temos a facilidade de ter um processo eletrônico, 100% eletrônico, há mais de ano, então nos permitiu dar continuidade no trabalho. E o que foi vantajoso, não houve nenhuma denúncia contratual que não foi analisado pelo juízo que foi provocado, e nós buscamos, sim, dar a cada um o que é seu, e foi possível graças a todos, o empenho de todos, inclusive os servidores da Justiça do Trabalho, que se empenharam muito. O processo, as audiências foram telepresenciais, e não houve limite de inclusão em pauta. Todos os processos ajuizados, sim, foram incluídos em pauta durante a pandemia. A Justiça não parou, ela continuou, trabalho mesmo remoto, que se diz, através das plataformas online. E uma pergunta, doutora, assim, depois dessa reforma que teve, dos direitos trabalhistas, como é que estão assim esses processos de pessoas reivindicando seus direitos junto à Justiça do Trabalho? Aumentou, diminuiu, se manteve? Como é que é essa situação atualmente? Após a reforma trabalhista de 2017, houve uma evidente redução, não foi significativa. No início, houve aquela dúvida de como se ajuizaria, até pela exigência de liquidez do pedido. Então, houve um enfrentamento por parte dos advogados desse novo requisito, que até então não existia, e talvez houve, inicialmente, não vou dizer dificuldade em si, mas houve uma qualificação maior, para que pudesse, então, superar esse requisito, esse obstáculo inicial. Passados mais de 2 anos agora, a gente já está 4 anos quase da reforma, os processos voltaram praticamente na normalidade, o seu número, a diferença 20% talvez, mas o que a gente está sentindo agora é que as ações são mais limitadas no pedido, já são mais objetivas, assim, tem se mantido bastante ações procedentes em parte, o que era natural antes e se mantém hoje, que as ações que os pedidos são reivindicados, os advogados buscam saber exatamente os direitos, que há uma pretensão e que é possível, sim, o deferimento. Então, me parece, sim, essa redução existiu, mas ela foi temporária e foi mais um obstáculo que os advogados, pela qualificação deles, já foi superada. Nós vivemos numa região, tipicamente agropecuária. Sabe-se aqui assim, que tem muitos direitos reivindicados de trabalhadores rurais. Isso ainda continua muito, isso aí na justiça, assim, dessas pessoas que trabalham nas fazendas, enfim, nas granjas, reivindicando direitos os mais variados. Isso aí continua ou mudou um pouco o viés assim, das reivindicações? O sindicato em Alegrete é muito atuante nessa área, então eu acho que a atuação dele é muito pedagógica.
Então, o que a gente tem visto ao longo do tempo, porque o objetivo, eu acredito que todas as pessoas têm o objetivo, agem de boa fé, e elas têm, por anseio, cumprir a legislação. Esse é o objetivo de todos. Às vezes, o descumprimento ou é pontual, ou, às vezes, por um desconhecimento ou por uma alteração. Então, eu acho que essa atuação preventiva e do próprio sindicato em si tem levado os empregadores a se adaptarem melhor à lei, a cumprirem a legislação, e isso tem reduzido também o número de ações nesta área. Então, há, sim, uma forte atuação do sindicato para informar, e isso tem levado, sim, a um cumprimento maior da legislação. E, claro, não havendo cumprimento, é vindo até a Justiça do Trabalho, que prontamente, de maneira célere, tem atendido, sim, e de maneira a julgar processos ou conciliá-los o mais rápido possível. Nós vamos conversar aqui agora com o doutor Newton Souza, que ele é o que defende as empresas, né, patronal. E tem uma questão bem significativa aqui em Alegrete de ações contra as empresas, né, vários tipos de ações que se revertem em benefícios sociais da comunidade. O senhor explica rapidinho para nós como é que funciona isso aí, quais as empresas, né, que já contribuíram, né, com multas ou com valores devidos, né, para que melhorassem entidades e órgãos aqui de Alegrete. Boa tarde, Alegrete Tudo. Respondendo especificamente à pergunta e entrando na questão também das ações trabalhistas no meio rural, eu tenho certeza que a doutora Nara vai falar sobre isso, né? Hoje, como disse a doutora Fabiana, os sindicatos, eles são atuantes, não só o sindicato de empregados, mas o patronal. E aqui em Alegrete, historicamente, a construção de convenção coletiva de trabalho no sentido de que as partes, através dos seus sindicatos representativos, possam gerir os seus próprios conflitos. E, com isso, há uma advocacia administrativa preventiva, que não administrativa, mas preventiva, que coloca esses litígios que vêm para a vara do trabalho num patamar muito menor do que já foi no passado. Então, nesse sentido, nós vamos para frente. A respeito dessas ações que são revertidas, não são as ações rurais, são ações civis públicas do Ministério Público do Trabalho, em razão de algum dano moral coletivo, e que antes esses valores decorrentes dessas ações iam para o Fundo de Amparo do Trabalhador, e a doutora Fabiana, juíza, que homologa esses acordos, que julga esses processos, né, determinou, dentro da sua capacidade de decidir, que esses valores não mais fossem para lá, mas fossem investidos dentro de Alegrete. Assim, a Santa Casa tem recebido, eu sou advogado trabalhista da Santa Casa, só entre o ano de 2019 e 2020, a Santa Casa recebeu, em razão dessas ações coletivas, mais de R$800 mil para a compra de equipamentos para o hospital, que favorece toda a população, né? Assim como a Santa Casa, eu sei que a APAI também tem recebido muito, eu acredito que ONGs têm recebido. Então, é nesse sentido que nós temos que utilizar a justiça como um elemento de congregação, de conciliação e de avanço em todos os setores da nossa comunidade. Nós vamos perguntar aqui para a doutora Nara Leite, que acompanha, né, a doutora Fabiana Galon e mais o colega, o doutor Newton, sobre assim, a importância dessa nova sede e o trabalho em si da Justiça do Trabalho, como é que estão na tua área aqui em Alegrete. Boa tarde, Vera. Agradecer o convite do Alegrete Tudo. Muito importante, né, com uma abrangência muito grande na cidade de Alegrete. Então, eu acho assim, Vera, a gente vive num momento diferente para o direito. Né? O direito também está evoluindo, assim como tudo. Né? Assim como a doutora falou que hoje nós trabalhamos com os processos 100% eletrônico, o direito também mudou. Essa questão da conciliação que o colega frisou, eu acho que é o principal caminho que a gente tem que adotar.
Não adianta a gente ir levando uma demanda anos e anos, né, e até o final, chegar lá daqui 10 anos, né, já não é interessante para o advogado, é prejudicial para o Poder Judiciário, e principalmente para a parte, né, que não pode usufruir daquilo ali, e se propaga um litígio que vai criando essa animosidade numa cidade pequena que não é conveniente. Então, assim, eu acho que essa mentalidade foi muito fortalecida pelo trabalho da doutora Fabiana. Acredito que talvez 90% dos processos resultem em acordo. E não é aquele acordo assim que tu diga, eu renunciei, eu saí de lá insatisfeito. É um acordo que cada um sai dizendo, não, eu acho que foi justo. Não está tirando o direito de ninguém, porque sempre toda a ação tem um risco para ambas as partes, e a gente trabalha dentro deste risco. Então, eu acho que tem sido nesses 30 anos que eu estou em Alegrete, quase 30, né, que eu estou aqui, 29 anos, eu notei muito essa evolução. Com relação à questão do rural, que foi referido aqui, que eu atuo junto ao sindicato, questão da informação que a doutora referiu, o sindicato mantém dos trabalhadores rurais todos os domingos um programa de rádio, onde a gente leva justamente isso, tanto informações trabalhistas como as informações previdenciárias. E também a gente tem que considerar que o produtor rural ele se profissionalizou. Hoje nós temos empresas rurais. Nós não temos mais aquele produtor familiar, né, que trabalha ali junto com a família. São empresas super organizadas, plantadores de soja, plantadores de arroz, grandes produtores da pecuária. E essas empresas vêm com uma organização muito grande, né? Então, diminuiu bastante a trabalhista rural também nesse sentido, pela informação e porque o pessoal, produtores, se profissionalizou muito, né? Esta foi a participação, portanto, né, da doutora Fabiana Galon, da advogada Nara Leite, do advogado Newton Souza, que, junto com todos os mais advogados de Alegrete, estão vibrando, né? Essa é a palavra certa, com a entrega da nova sede da Junta do Trabalho, na próxima semana, dia 8, aqui em Alegrete, formando um complexo, né, de direito e de justiça ali na Avenida Tiraju, onde temos já o Fórum, o Ministério Público, a OAB e agora a Justiça do Trabalho com ampla e moderna sede.